Oi, Marcos, boa noite. Eu vou estar aqui apresentando um pouco da parte da integração do nosso bot no Telegram com a nossa IA dentro da casa. Primeiramente, eu quero começar falando um pouquinho da nossa introdução a isso, que o objetivo principal desse trabalho em si é criar um auxílio para as pessoas com deficiência visual, que muitas vezes não têm tanta independência dentro de casa, porque muitas coisas são feitas para pessoas que não têm essa deficiência, e um sistema como esse poderia abrir portas para elas, poderia abrir mais possibilidades, principalmente na relação de independência. Esse é o nosso principal objetivo também, e a gente vai. Isso aqui é uma base em si, ela não está totalmente polida, mas seria uma base para um sistema que vai crescer. Aqui a gente tem o sistema normal, que é o sistema dentro da casa, e aqui é o bot Telegram. Como que ele vai funcionar? Eu depois vou também fazer uma demonstração. Ele é bem simples, utilizando até mesmo bibliotecas que tem em relação ao Telegram, que é bem mais fácil que o WhatsApp. O WhatsApp a gente meio que deixou essa ideia de lado, porque ia ter que usar Pi AutoGuy, o Selenium não estava funcionando, tudo é encriptografado, então não fazia muito sentido. Então a gente trocou para o Telegram. Foi criado esse bot do Telegram e ele funciona da seguinte maneira: eu envio um áudio para esse bot. Assim que ele recebe o sinal de que chegou isso, ele salva esse áudio na forma wag.ag e ele deixa em uma pasta que já está especificada também aqui em cima, pasta áudios, que foi essa aqui. E dentro dessa pasta a gente usa o Vosk para analisar o que foi dito. A gente tem uma lista de sinônimos para auxiliar nisso, os estados, o cômodo, e baseado no que foi dito, o nosso Vosk vai interpretar isso. Outra coisa que a gente também adicionou é isso aqui, o estado esperando o cômodo, que é para garantir que o que a gente está falando é em relação ao cômodo está correto. Por exemplo, se eu falar somente abrir porta, ele vai questionar abrir porta de onde? Abrir porta de qual cômodo? Isso tudo para que fique mais conceitual de entender. A relação de ligação com o Arduino vai ser escrito somente porque eu não tenho um Arduino aqui, mas vai dar para aparecer na tela sendo printado para que se tenha uma ideia de como que esse processo ocorre. Bom, aqui como dá para ver, eu ativei o nosso bot e ele está aguardando a mensagem de voz. E eu vou enviar agora aqui pelo Telegram. Abrir porta. Abrir porta. Então, ele reconheceu aqui o abrir, mas ele pergunta qual porta, quer dizer, qual cômodo você deseja abrir ou fechar. Abrir porta do quarto. Então, aqui ele enviaria para abrir a porta do quarto. Então, seria isso enviado, que está funcionando. Falar um pouco sobre os materiais utilizados, né, que a gente usou no nosso trabalho, né. Basicamente foi o Arduino, os LEDs, né, o Arduino para receber os comandos da IA que a gente usou, que era a VOSC, os LEDs para simular, né, cada comando, e os jumpers, o buzzer para poder fazer o alarme, resistores, protoboard e o notebook para poder programar a IA. Ok? O desenvolvimento do nosso projeto foi dividido em várias etapas, né?
E uma parte foi fazer a simulação no Tinkercad para receber os comandos do Arduino, né? Para poder estar atuando na maquete, na nossa simulação, né? Por controle de voz, integrando via Python, né? Integrando com a voz, né? E posteriormente, né? A gente dando continuação nesse trabalho aí, a gente vai poder estar apresentando isso aí, né? Futuramente. O plano de trabalho são várias etapas, mas foi dividido em as três principais, né? Que é a integração com a VOSC e com o Arduino, que foi até dificultoso, né? O reconhecimento de voz, que foi até difícil de descobrir, né? Que foi uma questão até de ruído, né? Que estava dando, mas no final a gente conseguiu, deu tudo certo. Agora está dando para poder integrar com o Arduino. O Arduino está recebendo os comandos certinho, com possível até melhorias para ficar melhor, né? Fizemos o plano de fazer a simulação com o circuito básico, com LED. Futuramente a gente vai fazer com os motores, servomotores, com sensor de chuva, sensor de temperatura, para ficar uma prototipagem física melhor, né? Fizemos o protótipo, começamos com a maquetezinha, mas futuramente precisamos integrar também a parte de colocar os LEDs, instalar os LEDs, os servomotores e outros sensores a mais na maquete para poder ser apresentado futuramente. Beleza. Os circuitos aqui eletrônicos, né, o Roger já apresentou. Vou apresentar um pouco aqui a parte aqui do Arduino, só que o Arduino é simples, mas só um minutinho que eu vou abrir aqui. Basicamente, o Arduino, as linhas de comando dele são essas aí. Para cada comando foi criada uma constante. Então, assim, é bem escalável, né? A gente pode criar vários comandos. A gente fez um básico para poder fazer o teste, né? E deu certo. Foi basicamente cada comando é uma constante e que é enviado é lido por Python, o Python manda para o Arduino consegue estar fazendo o comando, enviando por sensores e por Arduino. Aqui estão as linhas de comando, né? Sim, é umas linhas de comando simples, né? É só ligar e desligar a luz, mas posteriormente e futuramente a gente vai colocar mais aí para poder abrir e fechar a porta, por exemplo. Tá acionando o alarme aqui já tem, mas acionar algum sensor de presença, quando a pessoa chegar, a IA poder conectar com ela assim que ela chegar, né, pela presença dela. Fora e que tem a questão que conseguimos por mensagem do Telegram, né? Mas o código é básico, mas é esse aí que precisava de mostrar ele aqui também, né? O Roger mostrou funcionando, né? Mostrando as linhas aqui do código aqui. Mas é basicamente isso aí. Obrigado. Bom, Marcos, aqui é o Roger. Eu vou apresentar sobre os circuitos eletrônicos e também um pouco sobre o código, e também sobre os resultados obtidos, onde eu vou mostrar funcionando, igual eu mostrei na sala. Aqui está o circuito, então tá aqui os LEDs, o buzzer funcionando também, o Arduino, a placa de ensaio. Aqui também eu falo que aqui é o Arduino, LED, jumper. Bom, não deu para fazer aquele projeto grande da casa, mas tá aqui o circuito que foi usado. Aqui tá as bibliotecas utilizadas, tem o de som, a fila. Aqui, JSON faz conversão do som para texto, serial para conversar com o Arduino, voz, que é a voz, time para criar alguns delays, OS para conversar com o sistema. Aqui também
faz a parte de buffer, faz a parte de som. Esse aqui é muito importante, o Noise Reduce, reduz aqui o ruído. Começou a entender bem melhor depois disso, que tá como funciona. O usuário fala no microfone, o código processa e trata o áudio. Nesse processar e tratar, ele tira ruídos e também palavras duplicadas. Às vezes, se a pessoa falar, por exemplo, ligar a luz, ele vai entender o ligar uma vez só. A inteligência artificial transforma esse áudio em texto, tenta aproximar de algum comando gravado. Isso aqui é muito bom. Tipo, esse aqui você fala, às vezes o texto no debug ele dá alguma coisa que tem nada a ver, mas ele consegue aproximar e, se for parecido, identifica como comando. Então, isso tá funcionando muito bem, porque às vezes ele entende uma coisa nada a ver, mas por causa de uma palavrinha, porque é um pouquinho parecido, ele consegue ainda fazer aquele comando funcionar. Se não conseguir funcionar, então ele vai falar, não entendi. O comando, então, é enviado para o Arduino. Se não for entendido o comando, essa parte aqui, não vai para essa parte aqui, só fala, não entendeu. O Arduino envia o sinal para o componente reage, liga a luz, ativa o alarme, e um sinal é enviado para o código Python, é um sinal falando o que aconteceu, aparece lá, tipo, só a variável, na verdade, manda tipo assim, sinal enviado S, que o S liga a luz, por exemplo, de algum lugar. Aqui tem algumas funções, aqui é remover palavras repetidas, muito bom. Esse callback aqui reduz o barulho, o ruído, muito, tipo, faz funcionar bem. Inicializar a voz. Bom, isso aqui são as funções principais. Falar vai ser a parte de falar, selecionar o microfone, conectar o Arduino. Essa parte aqui, na verdade, eu acho mais interessante mostrar no código que está aqui. Então tá aí, bibliotecas, mensagem, que vai falar ali, selecionar o microfone, detectar a frequência do microfone, depois comunicação com o Arduino, que vai estar no COM7, isso aí tem que ser mudado, se for colocado em outro, depois, se possível, colocar uma coisa mais inteligente para poder, a gente pode colocar uma coisa mais inteligente para poder detectar em qual que tá. Isso aqui é muito bom também, sinônimos. Então, tipo, tem uma lista de sinônimos, ligar, liga, ligue, acende, Então, tipo assim, se você falar qualquer coisa, ele vai entender. Até luz aqui tá como sinônimo. Talvez isso aí seja um erro, depois eu tenho que olhar, porque às vezes você quer apagar e não acender. Tem aqui também checar estado. Checar estado é uma coisa que é legal, funciona, mas às vezes com alguns bugs que mostra qual luz está acesa, qual está apagada. E tem uma função que eu coloquei que seria muito interessante num projeto maior. Aqui está qual comando envia para o Arduino, que era esse cômodo, que aí você controla apenas o cômodo, e aí você pode falar, por exemplo, ligue luz, ele vai ligar a luz daquele cômodo, mas como aqui só teve uma luz para cada cômodo e não teve muitas funções, acabou que isso aqui não foi muito útil. E você dizer olá, o sistema funciona, e se você dizer obrigado, o sistema para e ele fica esperando um olá para continuar. Então é isso, eu vou agora mostrar o projeto funcionando. Vamos mostrar ele funcionando agora. Bom, Marcos, eu vou demonstrar agora o modelo aqui funcionando da IA e vai interagir com o Arduino. Vou só selecionar o microfone aqui. O 2. Sistema pronto. Diga olá para começar. Olá. Olá. Estou ouvindo. Diga seu comando ou selecionar cômodo para modo simplificado. Ligar a luz da cozinha. Comando enviado com sucesso. Ligar a luz do quarto. Comando enviado com sucesso. Ligar a luz do banheiro. Comando enviado com sucesso. Ligar alarme. Ligar alarme.
Comando enviado com sucesso. Desligar alarme. Comando enviado com sucesso. Apagar tudo. Comando invalidou o tempo expirado. Não Me dê entendi. um comando. Entendeu? Apagar tudo. Apaga tudo. Comando enviado com sucesso. Acende tudo. Ligar tudo. Comando enviado com sucesso. Apagar tudo. Apaga tudo. Comando enviado com sucesso. Obrigado. Obrigado. De nada. Até a próxima. Tá aí funcionando. Às vezes demora para ouvir, mas isso aí. Obrigado. Boa noite, Marcos. Eu vou falar um pouquinho agora a respeito das melhorias, das possíveis melhorias que podem ser feitas no projeto, né? Acho que a gente, num momento próximo futuro aí, a gente pode fazer um aprimoramento da inteligência artificial. O reconhecimento por voz dela não está 100% ideal, não está o que a gente esperava ainda, mas acredito que isso não seja uma coisa tão complicada de fazer. A gente também pode, no próximo momento, fazer respostas neurais personalizadas, respostas mais naturais, sabe? A gente ir treinando mesmo, talvez implementar um modelo de IA mais que possa aprender mais com o que a gente vai falando, sabe? Tanto para resposta, ela pode ir se acostumando, isso que eu acho que seria legal para a gente melhorar. A gente também, como é uma casa inteligente, tem inúmeras e inúmeras sensores, né, que a gente poderia colocar aí. Alguns outros sensores inteligentes a gente poderia, sensor de temperatura, por exemplo, para talvez controlar um ar-condicionado com o ar lá fora, sabe, em algum certo ambiente. Sensor de gás eu acho que seria bem legal de colocar, ainda mais que o nosso projeto ele é mais focado em pessoas com algum tipo de deficiência, né? A gente podia automatizar a climatização, acho que seria legal também. A gente desenvolveu o meio de comunicar através do Telegram, né? Mas a gente também poderia colocar outras interfaces um pouco mais fácil. Como se fosse uma Alexa, talvez daria para a gente implementar um painel, como se fosse um tablet para fazer o controle da casa, entende? A gente pode também criar guias tutoriais, né, para a gente orientar o usuário no primeiro uso ali, como que ele faria, como é uma pessoa de baixa visibilidade que talvez seja o nosso público, a gente pode fazer isso em áudio, alguns vídeos, talvez linguagem de sinais também, para a pessoa entender. E vou falar um pouquinho também agora do diferencial do nosso projeto. Eu acredito que a gente seja pioneiro em inclusão, pois você não vê nem Alexa nem Google falando tanto a respeito de incluir pessoas. Elas têm mais o foco em tornar a vida do pessoal mais fácil, mas não tão focada na inclusão. O nosso modelo ele foi pensado para uma pessoa de baixa visibilidade. Alguns outros tipos de deficiência também podem ser adaptadas, facilmente adaptadas, e um ponto grande diferencial que eu ainda não citei é que o nosso projeto ele tem um foco muito grande de sustentabilidade também. Ele foi feito através de um notebook antigo, um notebook razoavelmente bom de processador, mas um notebook mais antigo que não tinha tela, que seria provavelmente descartado. A gente fez o reuso, o reaproveitamento desse notebook e assim a gente deu uma vida nova para ele. Antes ele estava parado, ia para o lixo, e depois agora a gente conseguiu fazer com que ele controle uma casa. Talvez com a integração de mais sensores a gente precise sim trocar, infelizmente perder o uso desse notebook.
perder esse reaproveitamento, sabe? Pois com o aumento de sensores, com a integração entre outros dispositivos, outras coisas que a gente pode ir fazendo, pode ser que o notebook não aguente o seu processamento. Mas em todo caso, se por exemplo o usuário tem um notebook velho lá, porém bom de processamento, pode ser que ele aguente. Então a gente tem que ir fazendo testes futuros aí para ver se um Raspberry talvez aguentaria ou o notebook mesmo, entendeu? Mas espero que tenha gostado. Muito obrigado